Num tempo distante, quando a igreja se reunia para venerar Santo Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, outras histórias de coragem e fé também merecem ser contadas. Hoje, permitam-me compartilhar a emocionante saga de 6 intrépidos irmãos da Ordem dos Frades Menores, Berardo, Ottone, Pietro, Acúrcio e Adilto. Esses são os seus nomes. Foram os primeiros missionários enviados de São Francisco nas terras dos sarracenos. 6 anos depois da sua conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, São Francisco sentiu-se inflamado pelo desejo do martírio e decidiu ir à Síria pregar a fé e a penitência aos infiéis. No entanto, o navio em que viajava acabou na costa da Dalmácia devido ao vento e ele foi forçado a regressar a Assis. O desejo de obter a coroa do martírio, porém, continuou a permear o coração de Francisco e ele pensou então em viajar ao Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo a Miramolino, líder dos muçulmanos, e aos seus súditos. Chegou à Espanha, mas foi forçado novamente a retornar a Porciúncula devido a uma doença súbita. Apesar dos 2 fracassos sofridos, organizou a ordem em províncias e enviou missionários a todas as principais nações europeias. No Pentecostes de 1219 deu também autorização ao padre Ottone, ao subdiácono Berardo e aos irmãos leigos Vitali, Pietro, Acúrcio, Adilto, para irem pregar o evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados que se dirigiam para a Palestina, para visitar os lugares santos e converter os indígenas infiéis. Tendo recebido a bênção do fundador, os 6 missionários chegaram a pé à Espanha. Ao chegarem ao reino de Aragão, Vitali, líder da expedição, adoeceu, mas isso não impediu que os outros 5 irmãos continuassem a viagem sob a orientação de Berardo. Em Coimbra, Portugal, a rainha Urraca, esposa de Alfonso II, recebeu-os em audiência. Descansaram alguns dias no convento de Alenquer, beneficiando da ajuda da infanta Sancha, irmã do rei, que lhes forneceu roupas civis para facilitar o seu trabalho apostólico entre os muçulmanos. Assim vestidos, embarcaram para a sumptuosa cidade de Sevilha, então capital dos reis mouros. Não exatamente prudentes, correram apressadamente para a mesquita principal e, ali, começaram a pregar o evangelho contra o islamismo. Naturalmente foram considerados loucos e espancados, mas não perderam a compostura e, tendo ido ao palácio do rei, pediram para falar com ele. Miramolino ouviu-os com relutância e, assim que ouviu Maomé ser descrito como um falso profeta, ficou furioso e ordenou que fossem trancafiados numa prisão escura. Seu filho lhe disse que decapitá-los imediatamente teria sido uma sentença muito dura, além de sumária, e portanto era preferível pelo menos observar algumas formalidades. Passados alguns dias, o soberano fez com que fossem chamados à sua corte, ao saber que pretendiam mudar-se para a África, em vez de os mandar de volta para a Itália, satisfez-os embarcando-os num navio pronto a partir para Marrocos. Dos 5 missionários estava o infante português Dom Pietro Fernando, irmão do rei, muito ansioso por admirar a corte de Miramolino. Desde a sua chegada ao país africano, Berardo, que conhecia a língua local, começou imediatamente a pregar a fé cristã perante o rei e a criticar Maomé e o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Miramolino então os expulsou da cidade, ordenando também que fossem mandados de volta para terras cristãs. Mas os frades, assim que foram libertados, retornaram prontamente à cidade e retomaram a pregação em praça pública. O rei enfurecido então os jogou em uma cova para morrerem de fome e dificuldades, mas eles, após 3 semanas de jejum, foram retirados dela em melhores condições do que quando estavam trancados lá. O próprio Miramolino ficou um tanto surpreso. Um dia Miramolino, para reprimir alguns rebeldes, foi obrigado a marchar com o seu exército, solicitando também a ajuda do príncipe português. Estes últimos, porém, incluíam também os 5 franciscanos e um dia, quando o exército ficou sem água, Berardo pegou numa pá e cavou uma cova, fazendo correr uma fonte abundante de água doce, com inegável grande espanto por parte dos mouros. Contudo,
continuando a pregar apesar da proibição do rei, foram novamente presos, submetidos à flagelação e lançados na prisão. Foram então entregues à plebe para se vingarem dos insultos que proferiram contra Maomé. Foram assim açoitados nos cruzamentos das ruas e arrastados sobre cacos de vidro e cacos de vasos partidos. Sal e vinagre misturados com óleo fervente foram derramados sobre suas feridas, mas eles suportaram todas essas dores com tanta coragem que pareciam impassíveis. Miramolinos só poderia ser admirado por tamanha paciência e resignação e, por isso, tentou convencê-los a abraçar o Islã prometendo-lhes riquezas, honras e prazeres. Os 5 frades, porém, também rejeitaram as 5 jovens que lhes foram oferecidas como esposas e perseveraram destemidamente na exaltação da religião cristã. A esta altura Miramolino já não resistiu a tais aversões e, tomado de raiva, pegou na cimitarra e decapitou os 5 intrépidos confessores da fé. Era 16 de janeiro de 1220, perto de Marrakech. Nesse momento as suas almas, ao levantarem voo para o céu, apareceram à infanta Sancha, sua benfeitora, que naquele momento estava reunida em oração no seu quarto. Regressando a Portugal, trouxe finalmente consigo as preciosas relíquias, que destinou à igreja de Santa Croce em Coimbra, onde ainda hoje são objeto de veneração. Esta experiência desenvolveu em Santo Antônio de Lisboa, conhecido por nós como Antônio de Pádua, a ideia de passar da ordem dos cônegos regulares para a dos frades menores. Ao ouvir a notícia do martírio de seus 5 filhos, São Francisco exclamou: "Agora posso dizer que realmente tenho 5 frades menores." Eles foram canonizados pelo pontífice franciscano Sisto IV, em 1481, e o Martyrologium Romanum os comemora em 16 de janeiro, aniversário de seu glorioso martírio. Oração a São Berardo. São Berardo, valente testemunha da fé, rogamos a ti nesta humilde oração. Guiado pelo chamado divino, enfrentaste desafios. Com coragem e devoção, propagaste a luz da redenção. São Berardo, intrépido mensageiro do Evangelho, intercede por nós diante do trono celestial. Que possamos, como tu, perseverar em nossa missão, levando a esperança e a paz em cada ação. Em terras desconhecidas, tua fé não vacilou. Diante das adversidades, teu coração confiante permaneceu. Que possamos aprender com tua determinação. Em tempos de dificuldade, encontrar inspiração. São Berardo, exemplo de paciência e amor, ouve nossas súplicas, fortalece nossa fé. Que, assim como tu, possamos enfrentar os desafios, com a certeza de que a luz divina nos guiará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Berardo e companheiros mártires, rogai por nós. Ao encerrar nossa jornada pela história de São Berardo e seus bravos companheiros, convido você a se envolver mais profundamente. Inscreva-se no canal Hoje na História das Santidades para explorar narrativas inspiradoras. Compartilhe este relato de fé e coragem e deixe seu like, propagando a luz dessas histórias sagradas. Que a devoção de São Berardo continue a iluminar nossos corações.